Para você, meu amigo ligado no seu, no nosso canal de notícias, hoje nós vamos trazer aqui, dia 28 de outubro de 2019, 15 informações que talvez você não saiba sobre o pente fino do INSS 2019. Então, se você aí recebe auxílio doença, aposentadoria por invalidez, se você aí recebe BPC Loas, fique ligado nas informações que a gente vai trazer agora no canal de notícias. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário aqui no vídeo. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. E mais, se inscreva no nosso canal para que você possa, de alguma maneira, ficar atento para não passar, aí no caso, sufoco na hora que a convocação chegar na sua residência. Ok, galera? Então, muita gente aí está com dúvida referente ao novo pente fino do INSS. A nova revisão foi instituída pelo presidente Jair Bolsonaro e é muito maior que o pente fino realizado pela gestão anterior. Por isso, a partir de agora, você terá as principais dúvidas sobre como será essa nova fase do programa de revisão de aposentadorias, pensões e demais benefícios do INSS no pente fino, ok? Primeiro, você vai saber quais serão aí os benefícios revisados no pente fino. Depois, você terá qual é o benefício, nesse caso aí, que pode ser considerado irregular, o que é o benefício com indício de irregularidade, é possível evitar o pente fino do benefício, todos os convocados terão renda cortada, o que fazer se for aí no caso receber o benefício, aí se o seu dinheiro for suspenso, qual a diferença entre o novo pente fino e a revisão passada de Temer, quem já passou por algum tipo de revisão pode ser chamado de novo, os idosos que estejam inválidos também poderão ser incluídos no pente fino, quais são os beneficiários que também podem, nesse caso aí, passar pelo pente fino, como o beneficiário sabe que está passando pelo pente fino, o que fazer para evitar o bloqueio e suspensão do benefício, o INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos, quanto tempo vai durar a nova fase do pente fino e quando isso o INSS vai começar a chamar os novos convocados e o que deve fazer quando for convocado. Tudo isso, todas essas 16 questões que você está vendo aí, você vai ficar sabendo agora com informações atualizadas. Hoje é dia 28 de outubro de 2019. Então, senta na cadeira aí, fica ligado. Se tiver dúvida, é só deixar o seu comentário. Se você aí quiser aí compartilhar, fique à vontade e fique atento, porque todo dia a gente vai trazer matérias como essa no canal de notícias e mais, muita coisa boa tá chegando no canal de notícias, então fica ligado aí que em breve a gente vai contar para você novidades, hein? Bom, vamos à primeira questão. Quais os benefícios serão revisados no novo pente fino? Quais são os novos convocados no caso desse novo pente fino? Bom, a prioridade do INSS será reavaliar processos com indícios de fraudes e irregularidades e, no caso, os benefícios por incapacidade que não passaram por perícias há mais de 6 meses e que não têm data programada para serem encerrados ou não possui indicação de reabilitação. Quer dizer que, se você já fez a perícia, já passou de 6 meses, você pode aí ser chamado, no caso, nesse pente fino, ok? Então, se você aí tiver benefício na justiça, concedido pela justiça, se organize, porque é o primeiro da lista agora dos novos convocados nessa segunda metade agora de outubro e a partir de novembro, nesse caso aí a prioridade também é o pessoal que entrou na justiça e não tem data para finalizar o benefício, ok? Então procura aí se organizar, guardar os laudos, exames, atualizar tudo direitinho para não tomar um susto aí. Segunda questão, qual benefício pode ser considerado irregular? Bom, há diversos tipos de irregularidades ou erros que podem ser cometidos durante a análise do pedido do benefício. Por exemplo, um cálculo de contribuições com base de documentação de segurado, ou o analista do INSS pode errar ao contar o número de recolhimentos mensais ou até mesmo na hora de protocolar junto ao INSS, você pode ter errado algum dado ou detalhe. Então fica atento nisso aí. Outro ponto, o que é um benefício com indício de irregularidade? Bom, a fraude e a falsificação de documentos
ou alteração ilegal de informações com a intenção de conseguir um benefício sem que as exigências tenham sido atendidas, pode ser, por exemplo, um registro de um falso emprego na carteira profissional. Fraudes têm como consequências que vão além do corte do benefício, podendo o responsável ser processado criminalmente por isso, ok? Então fica ligado nesse terceiro ponto aí. Vamos ao quarto ponto. É possível evitar o benefício aí, nesse caso, o pente fino? Não, não há nenhuma medida que o beneficiário possa tomar para evitar ser incluído no pente fino. Caberá aos técnicos e analistas do INSS e aos peritos do INSS, os peritos médicos da Previdência Social, avaliar quais são os segurados que deverão passar pela revisão. Quinto ponto. Todos os convocados serão a renda cortada? Não, não há corte ou suspensão automática da renda. O segurado primeiro será chamado para o pente fino e terá 30 dias para apresentar sua defesa se ele for trabalhador urbano. O prazo para a defesa de 60 dias será para o trabalhador rural. Esse é o quinto ponto. Vamos ao sexto. O que fazer se o recebimento do dinheiro for suspenso? Após a suspensão do pagamento, o beneficiário poderá apresentar o recurso para comprovar o direito à renda mensal e pedir o restabelecimento dos pagamentos. No caso, se você aí precisar, nesse caso, passar pela perícia médica e você não fez aí o pedido, você vai precisar seguir a agência do INSS ou ligar para o 35 e marcar a perícia médica. Depois que você marcar esse pagamento aí do mês que foi bloqueado, ele vai ser liberado. E os demais pagamentos, nesse caso, só depois que você passar aí pelo pente fino. Se você, no caso, tiver uma perícia que for marcada para daqui a 6 meses, enquanto você não fizer a perícia, nesse caso, você vai recebendo o seu benefício, ok? Se tiver dúvida nesse ponto aí, deixa um comentário aí, ok? Sétimo ponto, qual a diferença entre o pente fino anterior, nesse caso, e o do governo Temer e o atual? Bom, o pente fino realizado no ano passado pela gestão do ex-presidente Michel Temer era apenas para aposentadorias por invalidez e auxílio-doença, que estavam sem ser avaliados pela perícia médica há mais de 2 anos, ou aí no caso, por até 2 anos. No pente fino do governo Jair Bolsonaro, o intervalo entre as perícias caiu de 2 anos para 6 meses, além de serem incluídos todos os benefícios e não só os de incapacidade, ok? Vamos à 8ª questão. Quem já passou por algum tipo de revisão pode ser chamado novamente? Com certeza, o beneficiário que teve sua incapacidade reavaliada no pente fino anterior não está livre de ser chamado novamente, caso a sua última perícia tenha sido feita há mais de 6 meses, ok? 9ª questão, os idosos, nesse caso, que estejam inválidos também poderão ser incluídos no pente fino? Vamos lá, hein? Os aposentados por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos não podem ser chamados pela perícia, mas isso não impede da revisão administrativa do benefício para identificação de possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada pelo segurado. Ok? Tem dúvida aí? Deixe o seu comentário sobre qual é a sua dúvida. Vamos lá, quais beneficiários não podem passar pelo pente fino? É a 10ª. Também não podem ser chamados para a perícia médica quem tem entre 55 e 59 anos de idade e que estão há 15 anos recebendo aposentadoria por invalidez ou é pensionista, nesse caso, inválido. 11º ponto, como o beneficiário sabe que está passando pelo pente fino? Bom, o INSS terá avisos por meios eletrônicos como o seu extrato no caixa eletrônico da rede bancária, pelo próprio site do órgão, como o Meu INSS ou inss.gov.br. Cartas serão enviadas ao beneficiário e, nesse caso, antes do corte de renda, haverá publicação no Diário Oficial. Ou seja, se você não olhar o seu extrato, se você não receber a carta, se você não acessar o site, se tudo isso você não pegar e for notificado, o INSS vai fazer uma publicação no Diário Oficial e, nesse caso aí, a partir da publicação no Diário Oficial, o pagamento será bloqueado até você resolver. Isso vai ter um prazo de 30 dias para quem é urbano e 60 para trabalhador rural. Se você, nesse prazo, não resolver a sua situação, o seu benefício vai ser cancelado e você vai ter que começar do zero,
ok? Tem dúvida aí? Comente, hein? Bom, 12º ponto, o que fazer para evitar bloqueio e suspensão do benefício? Quem trocou de endereço deve atualizar o cadastro no INSS. Vale informar o telefone, o e-mail para contato, deve-se ainda organizar, conservar documentos que sirvam de base para comprovar o direito, como carteira de trabalho, anotações originais, carnê de contribuições, beneficiários por incapacidade precisam manter o tratamento em dia, obter os áudios e relatórios de exames atualizados, ok? Vamos agora para o 13º ponto. O INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos? Esse é um ponto que muita gente tem dúvida. Bom, o ato da concessão não pode ser revisado se o benefício for concedido há mais de 10 anos, a não ser que o órgão de controle do governo descubra alguma fraude. Vamos lá, se tiver alguma fraude no seu benefício, se eles acharem que tem indício de fraude, você pode ser chamado. Fora disso, ninguém que tenha o benefício, nesse caso aí, de aposentadoria ou pensão concedida, pode ser chamado, a não ser que tiver algum indício de fraude, ok? Vamos lá, 14º ponto. Quanto tempo vai durar a nova fase do pente fino? Bom, a lei foi aprovada pelo Congresso e permite que o governo realize a varredura em busca de irregularidades e fraudes até 2020. Mas o INSS, todo mundo sabe que o governo federal passa por aí um período de corte de custo e com certeza ele pode renovar esse pente fino até 2022, ok, galera? Se você perguntar, passou 2022, eu posso ser chamado para poder ter uma revisão na minha aposentadoria? Olha só, se você, nesse caso, assim que terminar o pente fino do INSS, passou 2022, e você continuar a receber a aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou uma aposentadoria, se tiver algum indício de irregularidade nas aposentadorias BPC ou auxílio-doença, você pode, aí no caso, ser chamado a cada 2 anos ou, nesse caso aí, a cada 6 meses. Isso vai depender de governo para governo e também das políticas que estiverem sendo aplicadas a partir desses anos, ok? Vamos lá, 15º ponto, quando o INSS vai começar a chamar as pessoas na nova fase. Bom, as convocações já começam a partir de outubro. As marcações de perícias, nesse caso, começarão logo em seguida. O governo ainda não definiu uma data fixa para analisar os benefícios, porque precisa incluir no orçamento a previsão de recursos para pagar os bônus aos servidores e peritos que participarem das revisões. 16º e último ponto, o que devo fazer se eu for chamado? Ao ser chamado, atenda a convocação, marque a sua perícia médica, se dirija ao órgão e, nesse caso, à sua cidade. E se você aí, no caso, for de outra parte relacionado ao pente fino, se for relacionado com a aposentadoria ou pensão, é só você levar a sua documentação, se apresentar no INSS para poder fazer a comprovação de todas as situações em que eles tiverem dúvida. Ok, galera? Então tá aí. Hoje, 28 de outubro de 2019, estamos trazendo para você 15 novas informações atualizadas que você aí, nos casos, não sabe e agora vai ficar sabendo sobre o pente fino do INSS. Eu fico por aqui. Se você tiver dúvida ainda, comente. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal de notícias. Aqui a gente traz a matéria para você todos os dias, podendo lhe ajudar, a gente faz. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Lembrando que essa matéria saiu completinha no site Simão de Filhos, online, no dia 26 de outubro, ok, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!